Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, colocando nossas vidas diante do Senhor, buscando nele a paz, a esperança de dias melhores e que o Senhor possa estar nos guardando e nos abençoando. Que a sua misericórdia seja sobre cada um de nós. Meus irmãos, vamos dar início à nossa EBD desta manhã. E para isso, trazemos um estudo que tem por tema: por que o cristão protege sua família? O texto básico está em 2 Crônicas 15, do verso 2 ao 4, que assim nos fala: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Como dissemos, isso está em 2 Crônicas 15, verso 2 a 4. E a Bíblia em que estamos meditando é a Almeida Corrigida Fiel. Eu não tenho como iniciar esse momento em que vamos estudar a palavra de Deus sem fazer algumas perguntas. Por que a família vem sendo atacada? Por que Satanás odeia a família e desde o princípio vem tentando destruí-la? Qual a importância de se abordar este assunto? Por tudo o que estamos vivendo e vendo acontecer, o mundo de nossos dias está vivendo um impasse moral com fundamentos espirituais. Vemos que as nossas crianças são o principal alvo de uma sociedade doente e que se deixa usar por hostes demoníacas que têm por finalidade destruir as famílias. Aquele que foi desterrado ou banido por Deus e jogado no inferno desde o princípio, vem tentando destruir a família. No Éden, vamos encontrar um casal que desprezou o que haviam ouvido de Deus em desobediência à voz do seu Senhor. Deram ouvidos à voz que os chamava para o pecado, e a palavra nos adverte para que não deixe lugar ao diabo. Efésios 4, verso 27. Esse é o Senhor do pecado, e é por dar lugar ao diabo que a família vem sendo destruída e em nossos dias vem sofrendo um ataque cultural e moral, o que leva o povo, até mesmo alguns que se diziam cristãos, que foram criados nas igrejas, a estarem afastados de Deus, pois a família é a estrutura de uma futura geração, e isso incomoda as trevas. Mas não apenas por isso. Segundo as Escrituras, a família é fundamental para instruir e capacitar seus integrantes para os diferentes aspectos da vida. Te convido a fazer comigo uma caminhada pela palavra para que nos seja permitido entender o porquê dos ataques que vem sofrendo as famílias desde o início ou desde quando o Senhor criou a família. Vamos juntos para que no final você mesmo possa entender e tirar as suas conclusões. Adão e Eva, como todos sabem, foram a maior e melhor criação do Senhor e moravam com Deus no paraíso, mas que perderam esse direito em decorrência do pecado. Eles tiveram os filhos, Caim, que foi o primeiro, e Abel, que foi o segundo. Esses dois filhos cresceram, mas o pecado havia sido implantado entre eles. E havia por parte de Caim uma inveja muito grande, pois sentia que o Senhor se agradava mais de Abel do que dele. Isso se dava
porque o Senhor nos sonda e nos conhece de dentro para fora, e ele sabia da maldade que morava no coração de Caim. Será que Caim poderia se colocar diante do Senhor dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces? Salmo 139, verso 1. Certamente que não, mas Abel assim podia dizer ao seu Senhor. Para chegarmos a uma conclusão lógica, vamos ver Gênesis, nos capítulos 4 a 7. Aqui nós vamos entender o que leva à degradação moral de um ser humano e que vem destruindo a família. E é o pecado que nosso principal inimigo quer implantar no seio das famílias. E está implantando e destruindo a sociedade como um todo. Esse veneno infalível tem por nome pecado. Esse é o veneno que tem por finalidade matar o espírito e destruir as famílias, ou melhor, fazer com que haja morte espiritual e morte moral. Crianças sendo mortas pelos próprios pais e transformadas em meros objetos sexuais. Gênesis 4 nos ajuda a entendermos a consequência do pecado e o estrago que ele faz na raça humana. Ao meditar nessa leitura, vamos conseguir ter a mente impressionada com as implicações da morte espiritual e da morte moral que vem cravando suas garras na humanidade. A intenção do relato de Gênesis 4 é clara, pois nos mostra as consequências advindas do pecado. Caim matou o irmão por causa do pecado. Convidou o irmão para ir com ele até o campo, onde trabalhava, pois Caim era agricultor e Abel criador de ovelhas. Eles davam o dízimo a Deus. Para melhor entendimento, vamos ao relato da palavra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4, do verso 3 ao 5. Aquele senhor do pecado poderá dizer: mas Caim tinha razão, pois o Senhor não atentou para a sua oferta. Sabe por quê? Por não haver sinceridade em seu coração. Ofertava por obrigação ou por hipocrisia. Deus não aceita essa oferta. Lembra-se do que acabamos de ver no Salmo 139, verso 1? Quantos serão que permitem ter sondados pelo Senhor os seus corações? Foi assim que o Senhor falou com Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, versos 6 e 7. A inveja e o ciúme tomaram conta do coração maldoso de Caim. Ele não dominou sobre o pecado. E assim convidou o irmão para ir com ele ao campo e lá o matou. Veja como um pecado atrai outro pecado. Primeiro o ciúme, depois a inveja, que evoluiu para o ódio e em seguida o homicídio. Este foi o primeiro homicídio do mundo. Mas pode haver uma outra pergunta: o que isso tem a ver com a família atual? Quantos homicídios e feminicídios temos visto em nossos dias? Uma grande parte por inveja e por ciúmes, e com isso famílias sendo destruídas. A serpente levou Adão e Eva a cometerem o pecado da desobediência e por isso tiveram que ver seu primogênito matar seu próprio irmão. Viu sua família ser atacada,
mais uma vez pelo mesmo espírito maligno que fez com que fossem expulsos da presença de Deus. Tudo fruto da desobediência, consequência do pecado. Se eles não tivessem cometido o pecado da desobediência, a serpente diabólica jamais iria conseguir prevalecer sobre eles e sua família. A morte de Abel desencadeou uma destruição da primeira família, e assim vem acontecendo até o momento atual da história. Pois vejamos, até aquele momento, a maldição divina só tinha caído sobre a serpente e sobre a terra, mas agora recaiu também sobre o homem, assim testifica a palavra. E agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4, verso 11 e 12. Assim são todos os homicidas, os que derramam sangue inocente, fugitivo e vagabundo, pois assim disse o Senhor. Era uma família tranquila, visitada pelo Senhor, mas que deu lugar ao diabo e ao pecado. Esse é o objetivo de Satanás, destruir qualquer relacionamento pacífico na família, pois assim ele criará confusão quanto à natureza relacional do próprio Deus, pois quando há harmonia no seio de uma família, encontramos o amor de Deus e de sua família, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, Satanás está induzindo a muitos para que hajam contra as famílias, destruindo a inocência de nossas crianças. Jesus nos alertou de que isso iria acontecer e foi assim que disse. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Mateus 10, verso 21. Será que esse tempo já estamos vivendo? Você já tem visto isso acontecer? Veja que o Senhor proibiu a terra de dar a Caim qualquer fruto, pois ele havia matado o irmão, e a terra abriu a sua boca para beber o seu sangue. Veja que a terra que ele amava e que lhe dava o fruto e as mais belas e recompensadoras colheitas, testemunhou o seu pecado e, talvez para ajudá-lo, tragou o sangue inocente de seu irmão. Por isso, dela, o sangue iria clamar. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4, verso 10. O pecado não perdoa, e o sangue que for derramado vai clamar. Ele vai sempre ser lembrado, pois os nossos atos estão escritos em um livro pelas mãos do Eterno. Temos que buscar a integridade da família. O nosso mordaz inimigo conhece a palavra e sabe do amor que Deus tem pela unidade da família. Mas existem muitos que estão fazendo de tudo para que nossos filhos e netos se percam. Para eles haverá uma terrível condenação. E para que isso não aconteça, trago um alerta. Ore e vele pela integridade de sua família, pois se assim não for, o Senhor vai cobrar. Assim encontro o Senhor nos falando: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, e aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor
não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Deuteronômio 29, verso de 18 a 20. Cuide de sua família, para que Deus justifique a sua família em Cristo, para que seus filhos e netos sejam adotados como sendo filhos amados do Eterno Pai. Dessa maneira, aprendemos que o relacionamento entre pais e filhos não é sem importância. Cubra sua família com o evangelho da graça. Aqueles que rejeitarem receber este evangelho da graça experimentará o veneno de Satanás, destruindo os relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos. Ele distorcerá a mensagem do evangelho, levando a sua família a saborear o veneno do pecado. Assim foi com o casal do Éden e não será diferente com a família de hoje. O pecado cometido tornou Caim um errante na terra, e com a nossa vida não é diferente. O pecado nos torna errantes, sem pouso e paz. Observe a vida de um pecador e veja se nele há paz. Vai sempre andar errante, seus passos serão vacilantes, e tudo por causa do pecado. É por isso que nossos caminhos têm que ser dirigidos e guiados por Deus. Quando tomamos as atitudes de guiarmos e dirigirmos nossos próprios caminhos em desobediência a Deus e a sua palavra, é isso que acontece. Perdemos as bênçãos do Senhor, nos tornamos vazios, acaba em nós a nossa capacidade de vencer e acabamos tristes, insatisfeitos e frustrados. Iremos procurar preencher um vazio interior como Caim, andando de lugar em lugar. Deus quer que entendamos a seriedade do pecado que estão querendo imputar à nossa família. Querem acabar com aquilo que foi instituído por Deus. O que fazem é no sentido de derramar, de dramatizar aquilo que Deus fez belo, assim como Satanás colocou ódio no coração de Caim para assassinar o próprio irmão. Mas este capítulo da Bíblia não nos deixa sem esperança, pois mostra o consolo que Deus deu para Adão e Eva por terem perdido Abel através do nascimento de Sete. E depois de seu nascimento, aquela família passou a invocar o nome do Senhor. Quando recebemos a esperança que Deus dá, somos impelidos a invocá-lo, a clamar pelo Senhor que nos recompensa. O Senhor recompensou Adão e Eva e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4, verso 25. Estamos vendo que pessoas que se dizem autoridades, eles estão editando leis que afetam o âmago da família. Pessoas que se acham importantes nessa vida, escrevendo livros que destroem a inocência de nossas crianças. Professores que deveriam ensinar a retidão, fazendo com que nossos filhos e netos andem em caminhos de pecado. Muitos dizendo que não há Deus, que não há diferença entre se ser homem ou mulher. Pregam o pecado, mas esses serão destruídos, pois a palavra do Senhor traz para eles uma condenação eterna. Satanás inveja a maior criação de Deus e a família e usa seus anjos que se colocam à sua disposição aqui na terra, aqui nesse mundo, para destruir nossas famílias. Mas o Senhor está abatendo e está atento, e assim será.
Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda a obra perversa. Tiago 3, verso 14 a 16. O castigo para esses será pior do que o castigo de Caim. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Gênesis 4, verso 23 e 24. Você que trabalha para destruir a família terá que enfrentar a ira do Senhor, pois é contra ele que estão se levantando. A família hoje está vivendo uma batalha espiritual. O nome em si já sugere do que se trata. É um movimento cuja ênfase maior é na luta da família e da Igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. Conflito esse de natureza espiritual. E aquele que faz a vontade do diabo nos momentos de dor e aflição, clame àquele a quem servem, porque o Senhor não te ouvirá, já que está afastado do amor e da graça de Deus. Veja a palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade e vossa língua pronuncia perversidade. Isaías 59, no verso 1 ao 3. O Senhor nos revela em sua palavra de como devemos ensinar a nossos filhos. Devemos dar-lhes instrução desde a infância no temor do Senhor. Não devemos invejar os bens do próximo. Não devemos ser avarentos. Devemos sim buscar o amor do Pai e a Ele entregarmos a nossa família. Será que já paramos para refletir sobre os dias em que estamos vivendo, ou estamos tão distraídos que ainda não nos demos conta de que estamos vivendo em um mundo que se encontra dominado pela cultura da morte? Estão matando vidas, mas também a fé cristã. Matam consciências, matam esperança e dizem que estão agindo em favor de uma liberdade que denominam de liberdade de agir e de pensar. Vamos voltar a Gênesis e vamos encontrar a serpente dizendo a Eva que aquilo que o Senhor disse para que não comesse era bom. É assim que o Senhor, da morte e do pecado, vem agindo com a humanidade, dizendo que pecado é bom. Foi assim que o inimigo agiu para destruir a primeira família da terra. E essa mesma estratégia tem sido utilizada por ele para enganar a humanidade desde os tempos mais antigos até os dias atuais. Pode ser que ainda haja alguma pergunta, como: por que Satanás quer destruir a família? Porque a família é a base para o amor, para a educação, para os relacionamentos interpessoais e para a formação do caráter, que são necessidades vitais para todo ser humano. É no alicerce de uma família que encontramos os fundamentos cristãos dentro de nós.
Há um turbilhão de sentimentos que se agita, principalmente aquele que não é cristão, tem carência de paz, de esperança, de consolo e de descanso, porque vivemos em um mundo onde os elementos reinantes são exatamente o contrário. O que impera nos estresses do nosso dia a dia é a solidão, as famílias já não se reúnem mais, a correria, a ansiedade, o desespero, pessoas depressivas. O que fazer? Leia Gênesis 4, 26 e veja o que fez Enos e depois Enoque e Noé. Enos, então, começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4, 26. Começou com Enos, e assim foi com o restante da família. Você pode viver o resumo da história deles. Comece o dia fazendo seu culto pessoal, invocando o nome do Senhor. Caminhe com o Pai, colocando seus filhos e toda a sua família nos cuidados do Senhor. Durante todo o dia, medite na palavra. E se no final do dia as coisas não aconteceram como você planejou, descanse em paz, porque tudo aconteceu conforme a vontade do Senhor. Mas invista na sua família, invista o seu tempo com seu esposo, com seus pais e com seus filhos. Ore por eles, ore com eles, eduque-os, mostre para eles que são filhos e filhas, segundo a vontade de Deus, que assim os criou e os fez. Vigie em todo o tempo, porque o inimigo anda em derredor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8. Ele tem por alvo as famílias, tanto cristãs como não cristãs. Podemos ver o plano destrutivo do inimigo desde quando alvejou a primeira família. Foi o diabo que entrou em Caim e o convenceu a matar seu irmão Abel. Os homicidas cometem crimes horrendos e, quando presos, dizem de forma lacônica: eu tive um surto. Mas sabemos que agiu assim por ter dado lugar ao inimigo. Por isso a palavra diz: não deis lugar ao diabo, como vimos lá em Efésios 4, verso 27. Busque a Deus e Ele te dará a paz e vai cuidar de sua família, porque, como diz o texto escolhido por base deste estudo, e que está em 2 Crônicas 15, do verso 2 ao 4, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Você que caminhou comigo, tirou suas conclusões, concorda ou não com o que foi dito? Tudo está na palavra. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que possa dar entendimento a todos nós para que possamos cobrir a nossa família com as bênçãos, com as orações e com as misericórdias do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos.